Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia, Luiz. Aê! Deus abençoe os irmãos que já estão conosco aqui nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos irmãos que estão a caminho e que o mesmo Espírito Santo esteja também aqueles irmãos que estarão acompanhando na mídia, o culto hoje ou outro dia. Que a graça do Senhor nos renove para esse novo dia, para essa nova manhã, para essa nova semana. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, né, porque é domingo de culto ao Senhor, quando celebramos a ceia, relembrando o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Mas também é um dia especial que nós podemos levantar do leito, respirar e nos movimentar, né? Quantas pessoas nesta manhã gostariam de levantar, andar, né, poder ver o sol e não podem, estão no hospital, estão, né, acamados, mas nós, pela graça de Deus, estamos aqui. Também é um dia especial, que hoje é o dia do nosso pastor, né, comemora 15 anos, né, para a glória de Deus. Então, vamos colocar em pé, adorar a Deus nesta manhã, aqueles irmãos que podem. Vamos agradecer a Ele as muitíssimas bênçãos derramadas em nossa casa, em nossa família, na igreja, né? Estamos caminhando para o final do ano, a cantata já está quase pronta. O culto de Natal não é o culto, né, de Natal, é o culto de agradecimento a Deus por ter enviado seu Filho Jesus ao mundo, né? Deus tem abençoado essa igreja. Foi um ano vitorioso, de lutas, foi um ano de desafio, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou e vai continuar assim até a volta dele para buscar a sua igreja. Vamos clamar a Deus esta manhã, pedindo que o Espírito do Senhor esteja conosco neste lugar. A irmã Leia vai estar orando a Deus, agradecendo esse lindo dia que o Senhor nos tem dado. Amado Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, nós te agradecemos por esse dia tão especial que estamos aqui, cheio de esperança, de alegria, comemorando mais um dia do seu sacrifício ali na cruz por nós, que o Senhor deu a sua vida para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Te agradecemos também pela vida preciosa do pastor, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida dele, sobre sua família, o capacitando para que ele possa nos exortar a seguirmos a Ti, Senhor, com todo carinho, com todo amor. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, lá em Salmo 92, vamos ler juntos, está preparando para cantarmos hinos ao nosso Deus nessa linda manhã. Vamos ler juntos, irmãos, bem forte. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Que texto bonito, né, irmãos? Vamos falar mais uma vez? Bem forte, né, irmãos? Porque é um texto que exalta o nosso Deus. Nesse domingo de manhã, todos animados, quando celebramos a vida, vamos falar forte. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Amém. Vamos cantar ao Senhor, sentindo seu coração. Abrace bem forte o seu irmão. O pastor está completando 15 anos hoje. Quem quiser abraçar o pastor, fica à vontade. E que a graça do Senhor nos renove nessa linda manhã de domingo. Cantemos. Sobre nós e através de nós.
amor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Meus irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele tem usado de misericórdia para com cada um de nós. Mais um dia de vida que Deus concede a cada um de nós. E pela graça de Deus, como já foi dito aqui, né? Hoje eu completo 58 anos de vida. Mas eu tenho 34 anos, irmãos. Vida só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Experimenta. Você precisa nascer de novo. Você vai entender que um dia na presença de Deus vale mais que 1000 dias em outros lugares. Porque quando você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Ele nos satisfaz. Ele preenche aquele vazio que há no coração do ser humano, onde nada que o mundo apresente possa preencher. Então convido você para vir a Cristo Jesus, e você vai conseguir entender, né, que um dia de cada vez, um dia de vida na presença do Senhor Jesus é melhor do que qualquer coisa que você já experimentou. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Misericórdia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Enquanto os irmãos procuram, quero falar uma palavrinha aqui, irmãos, em nome de Jesus. Me perguntaram, né, pastor, mas seu aniversário, você vem à igreja? Oi, irmãos, puxa vida, que darei eu ao Senhor para quem não pensava em passar dos 20 e chegou a 58? Estando aqui ocupando o púlpito ou não, o meu louvor e a minha adoração, irmãos, para mim, é um privilégio estar aqui. Então, alguns têm os pensamentos, né? Viajar, descansar. Irmãos, estando com Jesus, tudo aquilo que alguns procuram por aí, Ele me dá. Experimenta Jesus dessa forma, irmãos. Ele é tudo. Ele é tudo. Quem tem Jesus se satisfaz. Ele é suficiente, irmãos. Ele é suficiente. Então aprenda. O melhor lugar para estarmos, para mim, é aqui dentro da casa de Deus, adorando aquele que um dia morreu em meu lugar para me salvar, e ao lado do corpo de Cristo, ao lado dos meus irmãos, onde um dia estaremos juntos adorando a Deus, né, por toda a eternidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, misericórdia. Capítulo 2, meus irmãos, a partir do verso de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3 até o versículo 7, diz assim: Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: participe dos meus sofrimentos, Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você
compreensão em todas as coisas. Que Deus abençoe a leitura da santa e bendita palavra. O tema da nossa reflexão é como devemos cumprir a missão. Como, irmãos? Semana passada, domingo pela manhã, falamos que a missão deve ser cumprida como um soldado de Cristo. O soldado, ele não se envolve com as coisas deste mundo, porque o objetivo dele é agradar o seu comandante. E quando lemos a palavra de Deus, irmãos, principalmente o profeta Isaías, ele disse que o Senhor passa em revista em seus soldados. O Senhor tem sondado a cada um de nós, e Ele sabe quem tem combatido o bom combate da fé. Ele sabe aqueles que têm procurado viver de uma maneira agradável aos olhos do Senhor. E o bom soldado, irmãos, ele, além de não se envolver com as coisas deste mundo, para não perder tempo, ele faz de tudo para obedecer ao seu Senhor, ao seu comandante. Aí quando você cantar da próxima vez aquele corinho, né? O nosso general é Cristo. Lembre-se do seguinte: se Ele é o seu general, se Ele é o Senhor dos exércitos e você faz parte do exército dele, obedeça-o. Apenas obedeçam. Quem serviu o quartel sabe o que eu vou dizer aqui agora. Onde capitão manda, soldado raso bate continência. Sim, senhor, não, senhor. É a palavra, irmãos. É o que ela nos mostra. E sabemos que estamos numa luta. Sabemos que a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue. É contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As armas da nossa guerra não são carnais, elas são espirituais. É palavra, é jejum, é oração, é consagração de vida, é santificação de vida, é você viver a verdade, é você se arrepender, é você viver em amor, é você liberar o perdão, é você viver conforme o Senhor nosso Deus nos manda viver. Somente isso, irmãos. Passou disso é procedência do homem. E lembre-se do seguinte: o homem sempre coloca algo a mais e torna-se um peso. Os fariseus fizeram isso aí. O Senhor deu somente 10 mandamentos. Acrescentaram ali dezenas, meu irmão, de outras coisas que tornou-se um peso na vida do povo de Deus. Então cumpre, leia e obedeça somente o que a palavra de Deus diz e o que ela recomenda. E aqui, irmãos, observando o versículo de número 4, ali diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Agora olha para o versículo de número 5. Semelhantemente também, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Paulo queria que Timóteo servisse a Deus, irmãos, como um atleta, aquele que se submete à intensa disciplina, a fim de ganhar um prêmio. Quem corre aqui, irmão, sabe, tem que malhar, tem que tomar conta da sua dieta, tem que ter boa noite de descanso. Quem está cuidando do seu físico, irmãos, você sabe que você não pode comer qualquer coisa, você não pode quebrar a sua dieta, você precisa se manter firme para que naquele dia da corrida ou daquilo que você irá fazer, você tenha paz no coração, mesmo se não conquistar o prêmio, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Você vai entender: poxa, eu não consegui subir ao pódio, mas eu fiz o melhor, eu dei o melhor. E a própria Bíblia diz, irmãos, de que a nossa coroa não é aquela que se perde, não, irmãos. Nós vamos receber uma coroa da parte do Senhor. Nós estamos competindo, irmãos. Nós estamos como um atleta aqui servindo ao Senhor, sabendo que há alguém que joga sujo.
E ele tem os seus servos também, que muitas vezes são usados para tentar atrapalhar-nos nesta corrida, para tentar nos impedir de fazermos o melhor para a glória do nome de Jesus. Então, além de termos um inimigo invisível, ele tem os seus servos, é conhecido como os obreiros de Gadara. Há muitos servos de Gadareno, irmãos, dentro das igrejas. No local de serviço, no seio da família, são pessoas que fazem de tudo para tentar te oprimir, para tentar nos desanimar, para tentar nos impedir de fazermos o melhor para a glória de Deus Pai. É o que a Bíblia diz. É só ler, irmãos, e pedir a direção, a iluminação do Espírito do Senhor, para você perceber quem é quem está ao seu redor. Por isso que não sou muito de enfatizar dons dentro da igreja, não. Mas o dom que todo cristão precisa ter, principalmente nós, conhecidos como igreja histórica, tradicional, é o dom de discernimento. Precisamos saber quem é quem, irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se alguém faz alguma coisa extraordinária, pensamos que eles são espirituais. É a vida que vai demonstrar, irmãos. Uma vida de arrependimento, uma vida de perdão, uma vida de compaixão, uma vida de amor, uma vida de obediência à santa bendita palavra e à vontade do Senhor. Nenhum atleta se prepara para a derrota, prepara-se para a vitória. Todos nós, irmãos, quando estamos preparados para fazer alguma coisa, quando você se dedica a algo, você quer fazer o melhor. Você não quer derrota, você não quer fracasso. São palavras, irmãos, que ficam bem distantes do nosso vocabulário. Nós queremos fazer o melhor, nós queremos dar o melhor, nós queremos conseguir o melhor. Era o que Paulo queria que Timóteo entendesse e, entendendo, vivesse e passasse para a igreja, passasse para os crentes em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo. E para receber o prêmio, ele deve obedecer às normas do jogo. Qualquer jogo, qualquer competição, há normas. Dentro da igreja, irmãos, do Senhor Jesus, há normas. Regra de fé e prática. Para nós batistas não é o Novo Testamento? Então não tem essa de pastor mandar aqui dentro da igreja não, irmãos. Não tem essa do DI. Sabe o que é DI? O dono de igreja mandar aqui não, irmãos. Não tem nada de diácono mandar na igreja não. Liderança estatutária mandar na igreja não. A igreja é de Jesus. E sendo nós filhos de Deus, entendendo nós que nascemos de novo e temos o Espírito Santo, nós, como corpo de Cristo, precisamos nos dedicar à leitura da palavra, para que de fato ela se torne regra para a nossa vida e prática para a nossa vida. Ao mesmo tempo que é fácil, parece ser difícil. É fácil para aqueles que leem, meditam e querem viver, mas é difícil para aqueles que não estão nem aí para a palavra. Por isso que é importante, irmãos, nós fazermos de tudo para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Como atletas devemos treinar muito e seguir as regras. Um atleta é uma pessoa disciplinada. Ele cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida do seu descanso, cuida fazendo seus exercícios, cuida da sua alimentação. A sua autodisciplina é fundamental para o sucesso da competição. Eu e você conhecemos e sabemos, não vou citar nome aqui, é lógico, né? Quantos atletas, jogadores de futebol, poderiam ter um excelente caminho, poderiam estar realmente despontando, mas se envolveram com o alcoolismo, se envolveram com drogadição, se envolveram com outros vícios, com outros pecados, e onde eles estão? A carreira acabou, irmãos, para muitas dessas pessoas. E nós não podemos negligenciar, nós não podemos cochilar, irmãos. Porque o inimigo, ele não dorme, ele não descansa. O inimigo invisível, irmãos, ele está espumando fogo, querendo acabar com a minha vida, destruir a minha vida, destruir o meu casamento, a minha família, e quer fazer isso contigo também. Você está numa luta. Você está numa competição e há alguém que joga sujo.
não tem um apito, não busca o VAR. São coisas que nós vemos aqui, irmão, se você aplicar na sua vida com Deus, entendendo que nós lutamos contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, você vai entender que ele é sujo. E infelizmente, às vezes, usa aqueles a quem nós mais amamos. Eu, a minha esposa, os meus filhos, os pais, o pastor, o membro da igreja, o patrão, o colega, o amigo. Por isso que a ordem que o escritor aos Hebreus deu de Hebreus 12:2 continua valendo para nós, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, quem morreu na cruz do Calvário para te salvar, Jesus. Olhe somente para ele, mas não nos isenta de vivermos conforme o padrão, conforme a vontade do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Podem olhar para mim, disse Paulo, e digo também, pois eu imito a Cristo. Precisamos ter coragem, irmãos, dizer aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, às pessoas que estão ao nosso redor, podem olhar para a minha vida, eu estou imitando a Cristo. Eu sei que eu sou imperfeito, estou no processo de santificação, mas estou imitando a Cristo. E alguém disse que a nossa vida fala mais alto que as nossas palavras, irmãos. Eu cansei de ouvir palavras, irmãos. Estou cansado de ouvir palavras. Nossa, cansa. Vida zero. Vida zero. Não mostra nada. Não demonstra nada. Não há nada que possa chamar a nossa atenção para que você queira ser igual àquela pessoa, ser igual a fulano ou beltrano. Há muitos que infelizmente estão vivendo assim. O que o atleta é e faz fora do campo é determinante para o seu bom desempenho dentro de campo. Quem gosta de ver o UFC, MMA, um boxe, ou uma corrida de Fórmula 1, um futebol, um vôlei, um basquete, seja qual for o tipo de competição, você veja. Só ganha, irmãos, aquele que se dedica realmente, aquele que tem foco, aquele que não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, olha somente para o alvo. Eu quero aquela coroa, eu quero a medalha de ouro, eu quero o primeiro lugar. Quantas pessoas não têm a juventude, né? A adolescência, porque estão focadas em algo que aqui neste mundo é relevante demais da conta, mas aos olhos do Senhor não é, irmãos. Que adianta o mundo ganhar, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos olhar para o céu, irmão. A nossa pátria é a celestial. Somos cidadãos do céu. Nós vamos para o céu, estamos mirando no céu. Assim também é no serviço cristão. Quantos não caem antes de chegar à linha de chegada? São pessoas que foram desqualificadas, irmãos, por não manter obediência à inquestionável palavra do Senhor. Conversando com a Dione ontem, eu falei, cara, das pessoas que foram a Cristo no dia que eu fui, quantas permanecem na presença de Deus? Das pessoas que foram a Cristo o dia que você foi, quantas estão aqui? Quantas estão na presença do Senhor? Apesar de tudo, irmãos, dos nossos erros e falhas, o Senhor sabe que há temor dentro do nosso coração. Pecamos, erramos, falhamos, estamos em obra, passando pelo processo de santificação, de mudança, de transformação, de restauração. Sabemos e cremos que aquele que iniciou a boa obra vai terminar. Mas quantas pessoas começaram a caminhada contigo? Onde elas estão? Quantos pastores? Quantos casais? Quantas famílias? Infelizmente me deparo com alguns aqui, por alguns lugares que eu vou aqui para evangelizar. Eu falo, meu Deus, era um homem de Deus, um casal de Deus, uma família de Deus, agora voltou para o pecado que o Senhor havia tirado. Aí cumpre-se a palavra de Deus. Para mim, de um modo errado, porque Pedro disse, né? A porca volta ao despojadouro. E o cachorro, ele volta a lamber o vomito dele.
Coisa nojenta, né? Assim é a vida de um desviado. Você conhece algum desviado? Olha o tipo de vida que eles estão vivendo, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra. E aos olhos deles, eles estão bem, eles estão certos, tem que aproveitar, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho fama. Irmãos, e se a morte chegar? Minutos, horas de prazer vai afastar, e infelizmente está afastando muitas pessoas da presença do Senhor. Há momentos em que não desejamos orar. Você já passou por isso? Quinta-feira, agora que eu estava estudando aqui esse sermão, irmãos, eu deitei muito cansado, eu falei, cara, eu vou dormir porque eu não aguento mais. A hora que chegou nessa parte aqui, há momentos em que não desejamos orar. Mas eu tinha dado as minhas desculpas para o Senhor. Senhor, o dia hoje foi produtivo, eu li bem a Tua palavra, eu orei, a minha vida está em Tuas mãos. Há momentos em que não desejamos orar. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Entrei no meu quarto, fiz a minha leitura, fiz a minha oração e fui para o berço dormir. Há momentos em que a gente não quer ler a Bíblia, irmãos, não quer estar aqui. Há momentos onde nós não queremos estar com o povo de Deus. Misericórdia, coisa estranha. Não queremos nem saber de Deus, porque Ele não fez aquilo que nós estávamos querendo, estávamos pedindo. Nós somos assim, irmãos. E Ele, como Pai, como nosso Criador, nos entende. Ele sabe de tudo o que se passa com cada um de nós. Há momentos em que não desejamos orar. Há outros em que é muito atrativo o caminho fácil. O caminho do pecado aí é fácil, irmãos. Estava ouvindo um debate de alguns pastores. E esses pastores um pouco de mais idade, 70 anos para lá. Aí teve um novinho que disse, os pastores mais idosos não lutam contra a pornografia, contra o sexo. Aí um pastor bem idoso disse, você que pensa. Você que pensa. Não importa a idade, irmãos. Todos nós lutamos. E se você puxar para poder verificar homens, mulheres de Deus que caíram, estavam numa certa idade onde, aos nossos olhos, eles nunca cometeriam aquele tipo de pecado. Então, todos nós precisamos acatar o conselho que Paulo deu a Timóteo. Timóteo, fuja dos desejos sexuais. Fuja da pornografia. Fuja do sexo contrário à palavra de Deus. Romanos capítulo 1. Fuja. Mas tem alguns que estão aceitando. Leito sujo, cama suja, mente suja, podre. E as desculpas que você dá, nem você aceita. Mas é que o desejo carnal é tão grande que você quer se satisfazer e depois fica arrependido, é ou não é? Minha vida de pecado foi assim, eu sei do que eu estou falando. Como atleta, irmãos, precisamos mirar em Cristo, olhar para Cristo. Por isso que eu admiro os missionários, irmãos. Não tem família, não tem a igreja, não tem a comunidade, não tem as pessoas que estavam sempre ao redor deles. São eles e o Senhor. E se for um casal, é aquele casal e o Senhor. Se for solteiro, é ele ou ela e o Senhor. Não tem mais ninguém para compartilhar, para conversar, para brigar, para discutir, para chorar, para orar. Não tem. Mas são convictos do chamado, do encontro que tiveram com o Senhor e fazem a obra. É só nós vermos a nossa história missionária, irmãos. Junta de Missões Mundiais. Principalmente os vídeos, que tínhamos naquela época de 95, 96, 97, 98. Há ocasiões em que o correto é difícil. Mas se eu falar de pecado na igreja, eles vão embora. Meu irmão, eu fico com a palavra. Você fica com o quê? Nós precisamos fazer uma opção, irmãos. Optar. Você fica com o quê?
Quem está guiando a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? Quer continuar do mesmo jeito? Há muitas portas abertas por aí, ó. Por isso que Jesus Cristo falou, a porta que leva para o céu é estreita. A porta larga, todo mundo faz o que faz, ninguém fala de pecado. O importante é o que entra as cabeças de gado. Entenda de uma vez por todas, você é filho de Deus. Nós somos o povo de Deus. Cristo é a cabeça da igreja. Ele quer tratar, cuidar de você, cuidar de mim. Ele quer cuidar de nós. Um atleta precisa esmurrar o seu corpo através de severa disciplina e pesado treinamento para não ser desqualificado na competição. Irmãos, eu lembro que eu corria 7, 8 quilômetros, meu irmão, era fácil na represa, aquela estrada do Bananal. Corria, tomava um banho e voltava correndo e ó, ainda puxava uma maconha ainda na época, ia e voltava. Saí do quartel naquele pique, né? Parecia que tinha algum problema embaixo do sovaco, né? Algum desodorante deu alergia e pronto para levar uma. Eu me esforçava. Flexão é comigo mesmo. Barra então, levinho, peso pena, menos de 50 quilos. Conseguia fazer alguma coisa. Me esforçava, porque eu queria ter um corpício, queria ficar bem com os sargentos, né? Principalmente o Duarte, que era o nosso comandante ali na área dos exercícios, meu irmão. E hoje nós não nos exercitamos, não temos disciplina para nos apresentarmos da melhor maneira para o nosso Deus. O nosso negócio aqui é com Deus, irmãos. Seu negócio tem que ser com Deus. Precisamos assumir um compromisso com Deus. Qual é a nossa missão? É viver como um soldado. É viver, irmãos, como um atleta, tendo disciplina. Finalizando, irmãos, Timóteo deveria servir como um lavrador. O versículo 6 diz, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. A ideia da frase aqui, irmãos, trabalha arduamente, indica um trabalho exaustivo, cansativo, pesado, um trabalho que cansa realmente o corpo, irmãos. Você já viu alguém trabalhando numa lavoura? Vou falar do que eu vi no cafezar, plantando café, colhendo café. Sabe o que é bater pasto? Se eu olhar para o irmão lá em cima, ele grita, pastor, 9h30 eu cheguei para almoçar, mas se quiser comer, pode comer que daqui a pouco eu chego. E você vê aquele irmão com aquela foice, né? De um lado para o outro. O lavrador trabalha com exaustão, irmãos. Trabalhar arduamente, irmãos, indica um trabalho violento. Indica um trabalho que se faz quando se usa um malho. O meu irmão marceneiro, eu estava visitando no hospital e estava conversando com ele, né? Falou, meu irmão, hoje não se dá o nome mais de malho, não. É coisa antiga. Hoje nós temos um martelo. É aquele que trabalha com uma bigorna. Sabe o que é uma bigorna? De aço. Aquele ferro realmente ali que você procura. Quem já trabalhou como funileiro aí, eu já fui ajudante de funileiro, né? Lanterneiro. Sei como é que é, meu irmão. Se chama no martelo ali ou alguma marreta para desamassar. Hoje está tudo um papel, a construção de um carro. Mas pega um carro aí bem antigão, você vai ver que a lataria é boa. É boa, irmãos. Não é qualquer coisa que amassa, não, afunda, não. Então nós precisamos entender, irmãos, de que eu preciso realmente me dedicar fazendo o melhor. Mas hoje, infelizmente, alguns querem fazer o melhor só se o irmão reconhecer o que eu estou fazendo. Não, vou dar o meu melhor se tecerem elogios ali do púlpito para mim. Irmãos, eu estou fora disso. Façam tudo para a glória de Deus. Dá honra a quem tem honra, merece honra, é uma coisa. Mas você perceber que você vai massagear o ego, meu irmão, cai fora.
não seja pedra de tropeço para ninguém, seja bênção na vida de alguém. Cuidado até com os elogios. Os elogios podem fazer com que a pessoa pense em si mesmo e confie em si mesmo, e não pense no Senhor que está capacitando para fazer aquela obra. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado também com as nossas palavras. O lavrador deve trabalhar duro e ser paciente. Quem mexe com plantio sabe, irmãos. Você trabalha duro, você limpa, você cuida, você ara a terra, você coloca semente, você vai regar, você tem que tirar ali as ervas daninhas em volta. E de repente, irmãos, quando você está naquele afã, agora vai crescer e vem aquela chuva torrencial e acaba com tudo, mas ele não desiste, ele torna a plantar, ele torna a trabalhar arduamente, pois ele quer uma colheita, ele quer ver o fruto do trabalho que ele está realizando. Já viu um plantio de arroz? Já viu um arrozal? Irmãos, quando chega em nossa mesa é tudo lindo e maravilhoso, né? Arroz de primeira, segunda, terceira, seja lá qual for. Você vê o trabalho que dá. O quanto essas pessoas se dedicam. Plantar tomate, plantar limão. Tudo o que se planta dá trabalho. O lavrador que não trabalha arduamente não obterá boas colheitas, irmãos. E Paulo exortava Timóteo a uma completa consagração à causa de cristã, à causa de Cristo. Você precisa consagrar a sua vida, Timóteo. Você precisa consagrar a sua vida, santificar a sua vida, Timóteo. A disposição para enfrentar dificuldades. Paulo disse, olha, você tem que ter disposição para enfrentar dificuldades, enfrentar problemas. Quem não enfrenta problemas aqui, irmãos? Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, no casamento, na família, no local onde você trabalha, por onde você anda. Quem não enfrenta problema aqui? Todos nós. E sem contar com a inclinação, irmãos, a sacrificar-se a si mesmo, por causa do outro, né? A abnegação. E tem gente que não abre mão dos seus direitos, né? Não, eu não abro mão dos meus direitos. Primeiro eu, milésimo eu, o resto. Cristo não pensou assim. Paulo diz aqui que mesmo se formos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo sendo nós infiéis, ele permanece fiel. Fiel é aquele que vos chamou, que nos chamou. Um cidadão chamado Spencer, ele diz que não basta dizermos que somos crentes ou que desejamos pertencer à fraternidade de Cristo. Os homens precisam realmente viver a vida que afirmam que amam. Ou você é um crente em Cristo Jesus, é um cristão ou não é. Ou como João diz em sua carta, 1 João. Ou vós sois filhos de Deus ou filhos do diabo. Que isso, pastor? Lê a Bíblia. Quando eu leio das trocentas vezes que eu já li a primeira carta de João, eu fico ali, meu Deus, eu tenho agido como filho do inimigo, Senhor, mas tem misericórdia de mim, limpa o meu coração, me ensina a acertar. Quando eu ouvir coisas que não me agradam, enche o meu coração de amor por aquela pessoa e me ensina a perdoar. Não permita que eu guarde nenhuma raiz de amargura dentro do meu coração. Tem misericórdia de mim. É a luta que nós enfrentamos, irmãos, porque queremos ter um coração igual ao do Senhor. Queremos ter um coração de carne, não um coração de pedra. O lavrador trabalha arduamente. Paulo utilizou, irmãos, comparações como um soldado, um atleta e um lavrador, os quais devem disciplinar a si mesmo e estar dispostos a se sacrificar para alcançar os resultados desejados. Eu e você também precisamos entender que a vida com Cristo é de sacrifício, é renúncia, é dizer não à sua carne. Ou os irmãos pensam que pastor também não tem luta contra a carne. Mas a podridão que eu vivi, todos nós lutamos contra a nossa carne, não é privilégio somente seu, não. E Paulo e Pedro escrevendo, ele disse que saibam, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 5, verso 9, a parte B do verso. Saibam, meus irmãos, que todas as pessoas no mundo inteiro passam pelas mesmas aflições.
Todo mundo está lutando. E aqueles que ficam paralisados, aqueles que retrocedem, aqueles que, é assim mesmo, vida, desgraça, eu não tenho medo, é assim mesmo, é a síndrome Gabriela, e aí vai, não corre atrás de ajuda, você quer estender as mãos, mas diz não! Aí depois não adianta chorar o leite derramado, aí tem que chorar, e quem chora assim como eu já chorei, eu aprendi. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Aí continua o restante que eu não sei mais como é que é. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. E aí vai. Nós precisamos uns dos outros. Somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. Temos o mesmo sangue, o mesmo Espírito, o mesmo Pai, o mesmo remidor, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Como soldados, irmãos, temos que abrir mão da segurança mundana e seguir uma disciplina rigorosa. É nos esforçarmos fazendo de tudo para ler a palavra, para orarmos, para mantermos comunhão com o Senhor, para consagrarmos a nossa vida ao Senhor, para que a nossa mente não fique viajando de um lado para o outro, para termos a mente de Cristo, pensarmos nas coisas do alto. Como Paulo escreveu aos Colossenses, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Essas são as recomendações que a palavra do Senhor nosso Deus dá. Como atletas devemos treinar muito e seguir as regras. Camarada compete, ele treina durante 3, 4 anos. 3, 4 anos, irmãos. Quem está fazendo cursinho aí, né, para entrar numa universidade, você fica 1 ano, 2 anos estudando, porque você quer algo, quer o melhor. E qual o empenho nosso em relação aos céus? Ao céu, irmãos. Você já leu a sua Bíblia hoje? Orou? Está vendo como Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados? Deus é misericordioso, irmãos, Ele é longânimo. Não vamos abusar da graça. Será que é necessário nós sofrermos, irmãos, para voltarmos a nossa mente, o nosso coração para Deus? Já perceberam que sempre quando o calo aperta, o sapato aperta, ai meu Deus, orem por mim, vamos ao culto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Depois que o sapato ficou folgado, não tem mais nenhum problema, a gente relaxa. Só acontece isso com aquele que baixa a guarda, irmãos. Precisamos estar atentos, vigilantes. Simples como uma pomba, prudentes como a serpente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, irmãos. A nossa maior luta é contra a nossa carne. Ela não quer ler a Bíblia, ela é preguiçosa, ela desanima fácil. Como lavradores devemos trabalhar arduamente, irmãos, e ser paciente. Meus irmãos, eu e você devemos seguir adiante, apesar do sofrimento, a fim de alcançar a vitória. A nossa vitória está logo ali, irmãos. Por mais que eu queira chegar aos 112, mas a minha vitória está logo ali, porque é vida eterna. É vida infinita. Não é finita aqui não, irmãos. Quem viveu mais aqui foi Matusalém, né? 969. Morreu. É vida eterna, irmãos. Vida eterna. Devemos seguir adiante, apesar do sofrimento, a fim de alcançar a visão do prêmio e alcançar a esperança de uma boa colheita, irmãos. Observamos que o nosso sofrimento vale a pena quando alcançamos a meta. Que meta? De glorificar a Deus. Senhor, o que eu estou sofrendo aqui, Pai, as noites que eu passo derramando lágrimas, é para a glória do Teu nome. Que assim seja feita a Tua vontade. Você vai receber um consolo,
um amparo do Espírito Santo de Deus, que só quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Imediato, irmãos, a presença do Espírito de Deus preenchendo cada área, cada parte do nosso corpo, irmãos, em uma paz. E torna-se verdadeiro aquele cântico que cantávamos há trocentos anos atrás. Essa paz que eu sinto em minha alma é uma paz, irmãos, que excede todo entendimento. É a paz, irmãos, que o mundo não tem para nos dar, somente Jesus. Essa paz que muitos precisam conhecer e experimentar na própria vida. Paulo aconselhou a Timóteo a pensar em suas palavras. Observe ali o versículo de número 7, diz: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Deus fala através da sua palavra, irmãos. Leia a Bíblia, por favor, irmãos. Leia a Bíblia, por favor. Leia a Bíblia, por favor. Por favor, irmãos. Mas leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo para Ele iluminar a sua mente, para que você tenha um entendimento da parte de Deus, e não o seu próprio entendimento. Leia a Bíblia e peça ao Senhor: Pai, retira os meus pressupostos, a minha cosmovisão, tira tudo aquilo que possa me impedir de enxergar a Tua palavra como ela é. Eu quero ter a visão do Senhor, a direção do Senhor, a orientação do Senhor. Eu quero ser iluminado pelo Teu Espírito, ó Deus, tenha piedade de mim. Ora, e leia a palavra que você vai ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, cai temor e tremor em nosso coração. Entendemos que Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Ao ler a Bíblia, peça a Deus que lhe mostre as suas verdades infinitas, atemporais, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender de que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus, a palavra dele permanece. Agora volte seus olhos ali, por favor, no versículo de número 6, quando diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Não sei qual a versão que você tem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, que frutos são esses? Primeiro, irmãos, é o fruto da santificação. A primeira experiência que você, como lavrador, tem de todo o trabalho árduo, né, de ler a Bíblia, de consagrar a sua vida, de querer viver conforme a vontade do Senhor, é você experimentar a ação do Espírito Santo de Deus de tal forma, onde você fica boquiaberto. Ter paciência, ser longânimo para alguém que não tinha paciência, para alguém que não levava desaforo para casa, é obra do Espírito Santo, irmãos. Ter domínio próprio, autocontrole, temperança, para quem era descontrolado, bateu, levou, parecia até que vivia no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, e ser controlado, pacífico, é obra do Espírito do Senhor. O primeiro fruto que o crente precisa experimentar é o fruto do Espírito Santo em sua vida: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, amabilidade, justiça, verdade. Você precisa, irmãos, pedir: Senhor, produza esse fruto em minha vida, eu quero ser o primeiro, para que quando eu ministrar para alguém, eu possa dizer: olha, você conhecia a minha vida, sabia quem eu era. Se hoje eu suporto muitas coisas, não é por causa da igreja, não é porque eu sou crente, não é porque eu me batizei, não, é por causa da ação e da comunhão que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Aquele que trabalha arduamente deve ser o primeiro a experimentar o fruto do seu trabalho. Sabe qual é a outra ideia ali? É ver almas se convertendo através da palavra que você anuncia.
Você já viu esse fruto em sua vida? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Já levou para Cristo? Mas o lavrador, ele não luta para ter uma coroa, onde todos estão observando ele correndo. Muito pelo contrário. Se formos à roça agora, tem alguém mexendo na terra dele. Ninguém sabe. Ninguém está vendo. Todo mundo viajando, curtindo. E ele está trabalhando. Com sol, com chuva. Os meus momentos de oração e de jejum, ninguém sabe, nem precisa saber. É isso que eu quero que você entenda, membro da Segunda Igreja Batista em Barra Mansa. O que eu estou fazendo é para te incentivar, é para te motivar, para que você possa pegar no tranco e fazer o mesmo, ou melhor ainda. É o que a Bíblia mostra. Mateus capítulo 6, verso 6 e verso 17. Fala de jejum e fala de oração. É para hoje, é para agora. Agora. Então nós precisamos, irmãos, produzir esse fruto, ver o resultado da nossa colheita, do nosso trabalho. Quantas almas você já levou para Cristo? Quantas foram as vezes que você experimentou o perdão e liberou o perdão para alguém? O amor e amor a alguém que não merecia ser amado? Quantas foram as vezes? Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Ser como um soldado, ser como um atleta, ser como um lavrador. E entendendo muito bem que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Eu sei que Deus pode me dar qualquer coisa. O meu presente que eu quero agora, Senhor, se for a tua vontade, é que além de entenderem, pratiquem. Além de entenderem, pratiquem. E que eles vejam o fruto do trabalho deles na presença do Senhor, na própria vida e na vida de outros. É o presente que eu peço a Deus, para os irmãos e para a igreja, para todos aqueles que estão nos acompanhando. É o presente de Deus, irmãos. Não feche seus olhos, vamos orar, vamos entrar no nosso momento da ceia. Curva o seu coração diante do Senhor, peça, se for o seu caso, perdão a Ele. Diga a Ele: Pai, me perdoa. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Lembra? Ora. Seja honesto. Seja sincero diante de Deus para com o Senhor, o seu Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. A palavra do Deus que não pode mentir. Ó Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre a nossa vida aqui neste lugar. Enche o nosso coração com temor e tremor por causa da presença do Senhor, dos pequeninos que estão no ventre, Senhor, até aqueles que estão com a idade um pouco mais avançada. Espírito Santo de Deus, continue a obra que o Senhor mesmo iniciou. Por favor, guarda-nos como a menina dos teus olhos e ajuda-nos, ensina-nos a vivermos de uma maneira agradável aos teus olhos, ó Pai, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, tenha piedade de nós aqui e nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se conosco nesse momento da ceia, Pai, traga à nossa memória tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Ajuda-nos a vivermos, ó Pai, de tal modo onde o Senhor venha se alegrar com a nossa atitude, com o nosso comportamento. É a oração que a tua igreja faz, que o teu povo faz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero convidar aqui, irmãos, o irmão Levi, o irmão Cláudio, por favor, um à minha direita e outro à minha esquerda. Irmãos, sabemos que o pão continua sendo pão, o suco de uva que simboliza o sangue continua sendo o suco de uva.
O pão não vai se transformar no corpo de Cristo. O suco de uva não vai se transformar no sangue de Cristo. Porque para nós batistas, irmãos, a ceia é um memorial. É a oportunidade que Deus dá a nós de lembrarmos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. E é uma oportunidade para você fazer uma nova aliança com o Senhor. Não deixe de participar. Ah, mas eu fiz isso, eu vi aquilo, eu fiz aquilo. Peça perdão ao Senhor e faça uma nova aliança com Ele. Diga a Ele: Senhor, me ajuda a viver esse mês agora, Senhor. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz que não te agradou, que te entristeceu. Me ajuda, Senhor, a me manter firme, a ser fiel. Me ajuda. Só não participe indignamente, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que participa indignamente está dormindo, e alguns já morreram. E infelizmente alguns estão dormindo e outros já morreram espiritualmente falando, porque não sentem nada em relação ao pecado, não sentem nada em relação ao que é cantado, ensinado e pregado dentro da igreja. Nós precisamos fazer aquele exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba deste cálice. Então você vai continuar em atitude de oração. Por favor, irmão Levi. Por favor, irmão Cláudio. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos entoar um louvor ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor,
Continue em atitude de oração, por favor. Meus irmãos, todos receberam os elementos? Sabemos que o pão continua sendo pão, mas simboliza o corpo de Cristo. Sabemos que o suco de uva continua sendo suco de uva e simboliza o sangue de Cristo. Cristo morreu naquela cruz do Calvário para te salvar. Cristo derramou seu sangue. O escritor aos Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Pedro diz, crescei na graça, ou melhor, crescei no conhecimento do Senhor Jesus, você precisa entender que somente o sangue de Jesus, o sangue de Jesus pode te purificar. O sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, você pode ser perdoado. Por isso que Romanos 8, Paulo diz, no verso 1, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo a Coríntios, irmãos, capítulo 11, o verso 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, em que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Relembrando aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário, no caminho ao Gólgota, irmãos, comamos o pão. O verso 25 diz, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória de Cristo, bebamos. Quero convidar o irmão Levi para que ore, agradecendo ao Senhor por ter dado o seu corpo por nós naquela cruz do Calvário e derramado o seu sangue para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, como um corpo, Pai. Bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de relembrarmos, Senhor Deus, aquela trajetória de Cristo, Senhor Deus, até o Calvário, Pai, que levou sobre si, Senhor Deus, nossas transgressões, Senhor Deus, todos os nossos pecados, Senhor Deus. Não somos merecedores, Senhor Deus, mas é a Tua graça, Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Continue, Senhor Deus, falando conosco, Pai. Continue, Senhor Deus, mudando, Senhor Deus, o nosso jeito, Pai. O nosso ser, Pai. Que possamos, Senhor Deus, aonde passarmos, Senhor Deus, exalar o Teu santo cheiro, Senhor Deus, através das nossas vidas, Senhor Deus.
que mais vidas, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, ter essa oportunidade, Pai, de contemplar, Pai, aquilo que estamos contemplando nessa manhã, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus. Como é bom, Pai, te servir, te agradar, Senhor Deus, e bendizer o seu santo nome, Pai. Quero agradecer, Senhor Deus, pela vida do pastor Carlos, Senhor Deus, aonde completa mais um ano de vida, Senhor Deus, nesse dia, ó Pai, que o Senhor preparou para ele, ó Pai. O Senhor continua, Senhor Deus, falando no coração dele, ó Pai. O Senhor continua, Senhor Deus, abençoando a vida dele, Senhor Deus. E obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter colocado ele, Senhor Deus, para nos pastorear aqui nessa santa igreja, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui presente, ó Pai, por cada irmão e irmã em Cristo, ó Pai. Obrigado por tudo, é que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Cláudio estará recolhendo os cálices, irmãos, os copinhos. Nós vamos entrar no momento de intercessão, de gratidão, ofertório, né? Você que veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta em favor das nossas janelas, irmãos. Cada dia que passa, cada noite, né? Quando a gente enxerga as estrelas, cada dia quando você vê o sol raiando, brilhando ou cheio de nuvens através dessas janelas, irmãos, é algo fantástico. Convido você para vir algum dia aqui para a igreja, passar uma hora pelo menos orando aqui, contemplando através dessas janelas o que o Senhor tem feito, porque o próprio salmista no Salmo 19 disse que os céus declaram a glória de Deus, e um dia faz declaração a outro dia. Tudo que Deus fez, irmãos, foi para anunciar-nos de que Ele é real, Ele está vivo, Ele está entre nós. Vamos cantar um cântico agora, irmãos, e se você veio preparado, apresente a melhor oferta que você tem ao Senhor, a sua própria vida. Oferte-se ao Senhor. Louvemos a Deus em nome de Jesus. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor.
Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, Senhor, pela certeza da salvação eterna em Cristo Jesus que temos, pois foi o Espírito de Deus, foi o Teu Santo Espírito, ó Pai, que testificou em nosso espírito a convicção, a certeza que temos, que ao fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos em Tua presença, Senhor Jesus. Continue a obra no coração desta igreja, daqueles que estão em casa, Senhor. Ó Deus, tenha piedade, ajuda-nos a vivermos à altura do chamado que o Senhor nos fez. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrependermos. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Converta o nosso coração ao Teu senhorio. Ensina-nos a viver a Tua palavra. Usa de misericórdia para com cada casal da nossa igreja, cada família da nossa igreja, cada visitante, cada pessoa que tem posto os pés aqui, ó Pai, dentro desta igreja. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que nos acompanham através das mídias, Senhor. Como é bom recebermos boas novas, ó Pai, boas notícias, onde mesmo estando tão longe, distante, pessoas sendo abençoadas através do culto que nós prestamos ao Senhor. Obrigado porque Tu és fiel, ó Deus. O Senhor não é somente Deus de perto, mas é também Deus de longe. Visita todos aqueles que nos acompanham, ó Pai, e moram distantes de nós. Que a Tua presença, Espírito Santo, seja notória a cada um deles em o nome de Jesus. Providencie uma igreja para que eles possam congregar e Te servir da melhor maneira possível. Agora, Pai, abençoa, meu Deus, as nossas crianças, ó Pai. Usa de misericórdia para com cada uma delas. Abençoa, Senhor, por favor, os pais. Conscientiza cada um deles das responsabilidades que eles têm de instruir, de ensinar, de trazer, de mostrar, de ler, de orar, de fazer aquilo que por enquanto eles têm condições de fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Traga aqueles que se rebelaram, Senhor, aqueles que se distanciaram, ó Pai, traga-os para a Tua presença, para o Teu aprisco, e continue cuidando de cada um de nós. Prepara o Teu povo, Senhor, para a escola bíblica. Abençoa os professores, abençoa a lição. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas alçadas aqui nesta manhã. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Obrigado pelo mês de dezembro, Senhor. Sê conosco, ó Pai. Aquieta o nosso coração e nos livra da compulsão financeira, Senhor. Livra-nos da compulsão financeira, que possamos gastar aquilo que é necessário, Senhor. Não permita-nos sermos induzidos pelas ofertas que o mundo nos oferece. Por favor, Senhor, tenha piedade de nós. Organiza a nossa vida nesta área, em nome de Jesus. E ser conosco, ó Pai, no decorrer deste dia. É a oração que a Tua igreja faz. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e vamos para a escola bíblica.